Vamos ler a palavra do nosso Deus. Marcos capítulo 1, verso 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Ó Deus amado, Deus eterno, nesta noite, Senhor, onde nós já tivemos a recepção de membros, cânticos, momento de contribuição financeira, orações, leitura da palavra. Nossos filhos, ó Deus, estão sendo instruídos agora. Nós estamos aqui e pedimos a Ti, ó Pai, que na continuidade deste culto, o Senhor permaneça nos abençoando agora, mediante a exposição da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nesse tema que é tão propício, importante, tão atual, que o Senhor aqueça os nossos corações, mediante a exposição da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra nos alcance poderosamente, que ela mexa conosco, que ela gere curiosidade em alguns, perguntas em outros, que ela desperte outros, ó Pai. Enfim, que ela faça algo em nós, em nome de Jesus. É assim que oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu creio que todos nós aqui, e aqueles que nos assistem também, concordamos que Jesus foi um homem fantástico. Palavra, um homem exuberante, um homem singular. Ele foi um homem que veio a este mundo em obediência ao seu Pai, o Deus eterno, Criador e preservador de todo o universo. Essa é uma afirmação. Ele, de fato, foi e é, porque ele está vivo, um homem singular, fantástico, um homem incomparável. Outra afirmação também, que não tenho dúvida, existe concordância entre nós, é de que Jesus ensinou. E Jesus ensinou perfeitamente a vontade de Deus. Quem crê em Jesus como sendo o único, suficiente Salvador, não pode ter dúvida de que Jesus ensinou a vontade de Deus perfeitamente. Não houve falha, não houve erro. Ele fez isso a todos os que tiveram a honra de vê-lo pessoalmente naquela época, em especial aos discípulos que ele escolheu para conviver intimamente com ele. Mas há um detalhe: Jesus ainda continua ensinando aqueles que se submetem à autoridade das Escrituras Sagradas. Ou seja, ele não ensinou no passado. O que ele falou ali foi registrado de maneira autoritativa, infalível. Aquilo que Deus quis que fosse registrado virou o livro santo, o livro sagrado, virou a palavra do Deus eterno. E todos aqueles que de fato se submetem às Escrituras Sagradas, eles são ensinados por Jesus. Então, queridos, convictos dessa verdade, eu quero compartilhar com vocês o que esse texto tem a nos ensinar. Quais as lições que nós podemos tirar desse texto escrito por Marcos, mas que revela um episódio de Jesus Cristo. Algo que ele realmente fez. Quando nós olhamos
principalmente para o versículo 31, ou melhor, 35, perdão, nós percebemos que, em primeiro lugar, Jesus ele nos ensina que quem lidera precisa ser exemplo. Aquele que lidera precisa dar o exemplo. Aquele que está à frente precisa exemplificar com a sua voz e com as suas ações. Isso é muito importante. Notem que o verso 35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso é muito interessante, meus amados irmãos, porque neste contexto aqui, Jesus não estava sozinho, ele estava acompanhado dos discípulos. Na sequência, veremos que um dos discípulos, mais afoito, né, pelo seu temperamento que tomava a frente, ele vai à procura de Jesus, ele quer saber onde está Jesus. O que demonstra que quando os discípulos acordaram, eles perceberam que Jesus não estava lá, onde eles outrora viram ele deitar para dormir. Ou seja, Jesus propositadamente levanta-se cedo, pela manhã, vai a um lugar separado, um lugar chamado aqui de deserto, que nós podemos assim muito bem conjecturar, um lugar onde você não é incomodado, um lugar onde você tem a certeza que lá você estará tranquilo. E ele vai ali com um propósito, ele vai orar, ele vai buscar a face do Pai. A Bíblia de Genebra, comentando este versículo, diz que Jesus buscava um lugar solitário, onde ele travava suas lutas espirituais. Dá para você entender? O Filho de Deus, ele travando lutas espirituais, ele buscando um lugar solitário, porque tem a necessidade de estar conectado com Deus, logo cedo, pela manhã. Porém, eu entendo que não apenas isso, pois eu enxergo Jesus aqui dando um exemplo para os discípulos. Jesus é mestre, professor, e como mestre, professor, ele dava a aula teórica, aula no quadro negro, aula de fato onde eles sentavam para aprender, ouvindo ele falar, mas ele depois exemplificava tudo aquilo que ele ensinava com as suas ações, para que eles percebessem que ele era um professor completo, que ele exemplificava aquilo que, como líder, ele ensinava. Isso traz uma responsabilidade muito grande, irmãos, para nós. Jesus mostra que os discípulos deveriam valorizar a intimidade com Deus. Então, a melhor maneira de Jesus ensinar aqueles discípulos a valorizarem a intimidade com o Pai, não era simplesmente falando, discussando, teoricamente o instruindo eles, mas era realizando, para que eles percebessem o exemplo. Já imaginou a cena? Quando Pedro chega e encontra ali Jesus, naquele local, debruçado, orando, sem dizer uma palavra a Pedro. Jesus estava ensinando e dizendo: assim vocês que vão assumir o apostolado, que vão assumir a liderança da igreja, assim vocês precisam agir. Percebe? Assim vocês precisam agir. Alguém já disse que teologia é a doutrina de viver para Deus. Significa, teologia é importante porque você precisa saber como orar. Você precisa conhecer a teologia da oração, mas você precisa também viver a teologia da oração. A teologia é a doutrina de você viver para Deus, conectado com Deus. Significa que Cristo não ensinava só discursando, não ensinava só interpretando bem, interpretando corretamente a lei de Deus. Não. Isso é importante, querido. Se você tem um líder, ou seja, as duas coisas andam juntas, elas não andam separadas.
Se alguém quer ser um homem de oração, se alguém quer ser uma mulher de oração, mas não liga para conhecimento, ele vai orar errado. Ele vai ter uma piedade torta. Ele vai ter um conceito de Deus equivocado. Então ele tem boa intenção, mas ele não sabe fazer o que ele quer fazer intencionalmente bem. Então ele vai fazer errado. Agora, por outro lado, se o indivíduo interpreta bem a Escritura, conhece até as vírgulas, é alguém que lê e que entende tudo aquilo, mas ele de fato não orar, se ele não orar, ele também erra, porque ele vai ter uma mente cheia da teologia, mas ele vai ter uma vida vazia da prática dela. O que é que precisamos? Da união, do casamento entre uma boa teologia, para que você possa praticar de maneira correta aquilo que você conhece. Então, conhecer bem para viver bem, é isso. Quem conhece mal, vive mal, ainda que com boa intenção. É por isso que nós vemos muitas loucuras em nome de Deus. Pessoas bem intencionadas, pessoas honestas, mas só que sinceridade desprovida de entendimento também está errado. Então, Jesus, ele não era alguém que apenas ele interpretava bem a lei de Deus. Não, ele fazia isto. Jesus ensinou perfeitamente, mas ele também viveu aquilo que ele ensinou. Em muitas oportunidades, o ensino de Jesus foi literalmente exemplificando. Você vai ver, quando Jesus, o assunto hoje é oração, mas se você estudar sobre humildade, você vai ver Jesus falando que devemos, de fato, sermos humildes. Mas você vai ver Jesus pegar uma bacia e lavar os pés. Para dizer, ser humilde significa ter esta atitude. Percebe? Então ele ensina e ele exemplifica. Essa é a função de um líder. Essa é a função de alguém que, de alguma maneira, está à frente liderando algo. Aqui nesse texto, ele está dizendo, não com palavras, mas com a atitude, o quanto a oração ela é necessária para a vida dos discípulos. Ele está ensinando, pois se ele, o Filho de Deus, o Mestre, que eles estavam seguindo, se esse Mestre dedicava tempo em intimidade com Deus, imagine como deveriam ser os discípulos. Não é? Lutero falou algo bem interessante. Lutero disse assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas, falando no contexto dele da época, né? E o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Lutero diz, o alfaiate tem uma profissão lá, e ele vive daquilo. O sapateiro, a minha e a sua é ser um homem, uma mulher de oração. E até Billy Graham, não é? Que não era muito versado no lado calvinista, mas era uma pessoa piedosa, ele disse o seguinte, dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Bem interessante, né? Ele disse, dobre seus joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Percebe? Ainda citando alguém do passado, mais precisamente um homem chamado A.W. Tozer, que ele era um fervoroso servo de Deus, ele disse, orar, orar e continuar orando, até começar a orar de verdade. O que ele queria dizer é, pastor, eu não sei orar. Ele disse, comece, continue, daqui a pouco você está orando mesmo. Então, queridos, talvez alguém esteja se questionando, pastor, o que é orar? De fato, como orar? Então, a oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e Deus. A oração é você comunicar-se com Deus. É você se dirigir a Deus. Porém, aí vem a questão importante de você conhecer como se dirigir, de que modo, como, a maneira.
Quando você então entende e tem uma boa teologia sobre quem é Deus, você saberá como se aproximar desse Deus. Você vai se aproximar dele com quebrantamento, você vai se aproximar dele com humildade, sabendo que é uma honra, um privilégio recebido, poder ter a oportunidade de se comunicar com esse Deus, e você vai se aproximar dele não desassociado de Jesus. É impossível alguém ir a Deus desassociado de Jesus. As pessoas que eliminam Jesus e elas querem então ter uma via direta com Deus, elas estão falando em Deus, mas o Deus que elas estão falando é uma imagem, uma criação da mente. É algo que elas idealizaram e chamam de Deus, porque o Deus revelado na Escritura, só há uma possibilidade do ser humano ter conexão com ele, por meio de Jesus. Sem Jesus, não tem como se aproximar de Deus. Você vê isso já no Velho Testamento, na figura dos representativos, na figura dos mediadores. Por exemplo, eu acho lindo aquela parte, a gente geralmente lê aqui a lei do Senhor, aí a gente lê do verso 1 ao verso 17. Mas se você lê do 18, principalmente até o 22, 23 ali, você vai ver o que aconteceu. Você vai ver que, à medida que Moisés, que era uma figura de Cristo, estava Moisés ali onde? Entre Deus e o povo. Moisés estava no meio. De um lado você tem Moisés em cima do monte. No outro lugar você tem o povo embaixo do monte. E você tem Deus ali, acima. E Deus dizendo assim, diga o povo que não toque no monte, senão eles morrem. E o povo fica apavorado, porque começa de fato assim, ter sinais maravilhosos. E o povo disse, fala tu conosco, e não Deus. Porque ninguém consegue se aproximar de Deus desassociado de Jesus, querido. Então, a nossa oração, ela tem que ser a Deus, mas em nome de Jesus. Jesus é o canal, o instrumento. Sem Ele, você está orando a um ídolo que você criou na sua mente. Você está falando com uma entidade que você idealizou na mente, mas não com o Deus da Escritura. O Deus da Escritura, você só se relaciona com Ele por meio de Cristo. Então, querido, orar. Agostinho disse que a tua oração é como uma conversa com Deus. Quando lês, e aqui ele se refere à Bíblia, ele está dizendo, a tua oração é como uma conversa com Deus. Você conversa com Deus. E como é que você conversa com Deus? Aí Agostinho diz, quando você lê, Deus fala. Quando você ora, é tu que lhe fala. O que ele está dizendo é, você lê a Escritura e Deus fala com você. E você então responde ao que Deus está falando, falando com Ele, orando. Percebe? Sendo assim, aquele ou aquela que exerce alguma função, querido, atente para isto. Aquele ou aquela que exerce alguma função de liderança, seja em algum departamento da igreja, qualquer departamento, qualquer área da igreja, algo que você está ali à frente, que você está cuidando, seja na sua família, e aqui recai muito para os homens, para nós, que somos chamados a liderar as nossas casas, as nossas famílias, ou em qualquer outra área, que você esteja exercendo uma função de liderança, você deve ali ser um exemplo na vida de oração. As pessoas que estão ali, no seu departamento, na sua responsabilidade, que olham para você, elas precisam enxergar em você, em mim, em nós, homens e mulheres que oram. Homens e mulheres que, de fato, instruem bem, mas vive bem a vida de oração. Jesus, ele ensinava falando e fazendo também. Assim devemos agir. Assim devemos agir, irmãos. Isso é muito importante. O tempo já está avançando, eu não quero me deter, mas aqui principalmente a nós, e principalmente nesses tempos, irmãos, eu ando de fato muito preocupado
No sentido da preocupação, não é de ansiedade, não leve por esse lado, mas é uma preocupação com o destino do nosso país, é o destino de como é as nossas crianças, irmãos. Percebe? Porque não existe ensino neutro, entenda isso, em nome de Jesus. Seu filho vai para a escola, não há ensino neutro. Sempre há uma filosofia por trás. Sempre há algo por trás. E nós estamos caminhando no nosso país para um momento muito delicado, muito complicado, irmãos. Um momento onde a pressão está sendo por todos os lados. Eu falava recentemente com um irmão aqui da igreja, ao ver uma reportagem. Imagina. As pessoas que militam, né, por direitos que a Bíblia não autoriza, elas estão de fato assim pressionando o tempo todo. E se eu e você, principalmente como pais, como homens que lideramos as nossas casas, se a gente não estiver atento a isso, se a gente não estiver debruçado e orando, a exemplo de Jó, o nosso irmão do passado, que orava pelos filhos e que intercedia e dizia assim: Deus, eu os entrego em tuas mãos, Deus, que o Senhor os conduza, que esse mundo mal não os trague. Queridos, é uma guerra mesmo nesse sentido, porque está terrível. As músicas são terríveis. E a facilidade para ouvir está na palma da mão, no celular. Não dá para controlar. Não dá. Nós temos de fato que entrar nessa batalha com armas espirituais e orar a Deus. E estar frequentemente dizendo: o meu filho é teu, Senhor. A minha filha é tua, Senhor. Os meus filhos te pertencem. Senhor, não permita que eu tenha gerado filhos para o mundo, para esse mundo mau. E ele está jogando pesado esse mundo mau. Nós sabemos, não é? Joga pesado. Você é terrível. A minha filha tem 7 anos, vai completar 8. Mas às vezes passa ali desapercebida. Ela vê uma cena na televisão, um comercial normal. Aí tem 2 homens. E de vez em quando ela já diz: papai, por que os homens estão assim, abraçados? E ou você realmente em Deus, em oração, debruçado, a entrega a Deus, ou a ideologia vai dominar, porque na escola vão ensinar. Vão ensinar. E aí ou você de fato torna-se, ou continua, ou começa sendo um homem ou uma mulher de oração, para que o teu filho, a tua filha, veja que você ama Deus, que você de fato ora, que você louva, que você é debruçado, e ela vai gerar curiosidade por aquilo ali, ou vai ser infectado gradualmente por essa ideologia maligna que está aí fora. Terrível. Que você vê isso nos comerciais de boticário, nos comerciais de normal, nos comerciais de mais simples, hoje você já vê lá, está subliminarmente, mas você já percebe a intenção, a maldade, só deixando daqui a pouco aprovar algumas leis para eles estarem escancarando mesmo. Nós precisamos lutar, irmãos. E aí, como homens e mulheres que em alguma área lideramos, precisamos sermos homens e mulheres de oração, para que seja evidenciada em nós uma diferença, que vale a pena servir a esse Deus. Mas não era só isso que Jesus estava ensinando, não. Jesus estava ensinando, em segundo lugar, algo muito importante que nós precisamos fazer, que era, entendam, a atividade tem que ser depois da oração. Resumindo, o fazer tem que ser depois do orar. Eu vou explicar isso para vocês. Vejam bem, irmãos. Nos versos 36 a 38, leiam aí. Diz: procuravam-no diligentemente Simeão e os que com ele estavam. Simão, é Simão Pedro aqui. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Pois bem, o que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Não tenha nenhuma dúvida de que havia muito a ser feito naquele novo dia. Percebe? O verso 35 diz que de madrugada, que nós entendemos, pela manhã, logo cedo, ele acordou, ele foi orar. Então o dia estava começando para Cristo.
Mas o dia não ia ser apenas debruçado em oração. Não, não, não. Ele tinha atividades a fazer. Ele tinha uma agenda a cumprir. Ele tinha serviço a ser realizado. Percebe? Jesus e os discípulos estavam com a agenda repleta. A agenda cheia para aquele dia. Jesus estava consciente do trabalho a ser realizado. É por isso que Jesus diz que, ao ser encontrado ali, eles deveriam sair daquele momento de oração e começar as atividades. O texto, em outra linguagem, diz: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, pois eu tenho que cumprir a missão designada por meu Pai. E agora, isso significa anunciar o Evangelho. Então Jesus tinha uma missão, ele recebeu uma missão do Pai, pregar o Evangelho. E agindo assim, Jesus estava instruindo os discípulos de duas maneiras. A primeira, ele estava dizendo àqueles discípulos o seguinte: o exercício da oração deve ser prioridade para vocês. Já falei sobre isso. O exercício da oração deve ser prioridade para vocês. Notem que a primeira atitude de Cristo ao acordar e começar a desfrutar de um novo dia foi buscar em Deus, foi orar ao Pai. Isso nos mostra que, mesmo com muitas tarefas a serem feitas, isso é muito importante nos dias atuais, irmãos. Mesmo com muitas tarefas, mesmo com prazos a serem cumpridos, mesmo com a agenda cheia, muito agitada durante o dia, Jesus não abdicava do seu momento particular com Deus em oração. Percebe? Ele não abdicava disso. Não. E nós, então, como discípulos de Jesus, hoje, devemos encarar essas atividades. Sim. Eu e você também. Todos nós temos as nossas atividades. Amanhã, segunda-feira, você tem o seu serviço a ser feito, você tem a sua agenda, você tem os seus compromissos. Talvez você esteja atarefado, haja prazos a serem cumpridos, as pessoas estão lhe pressionando a entregar algo, sabe? Está agitado. E nós erramos quando, por exemplo, no domingo à noite, após o culto, a gente já começa a se preocupar, dizendo: eita, amanhã não vai dar tempo não, porque amanhã vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer isso. Aí não dorme direito, aí acorda mal e não faz aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes faz, mas o trabalho não é satisfatório. Quando, na verdade, o que deveríamos fazer era o seguinte: assim como Jesus ensinou, aqueles discípulos deveriam organizar a sua agenda do dia seguinte, ou seja, priorizando a oração e depois o trabalho. Aí você me diz: pastor, não dá, porque eu já pego cedo na lida, eu já acordo cedo. Tá certo, querido. Dizem, não sei até que ponto é verídico, dizem que Lutero organizava a agenda diária dele da seguinte maneira. Notem, Lutero, antes de dormir, ele ponderava em tudo que ele tinha que fazer no próximo dia. Então ele era um homem organizado, ele não era desorganizado. Ele, antes de dormir, ele pensava: amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tenho que dar aula de catequese, tenho que instruir criança, tenho que fazer tal coisa, tenho que cuidar da minha horta, enfim, tenho que trabalhar. E então, quando Lutero percebia que teria muito trabalho a ser realizado, no dia seguinte, ele resolvia acordar 1 hora antes do habitual e ele gastava mais tempo em oração. Deu para entender? O que eu estou dizendo para você aqui é o seguinte, irmão: não é que Lutero acordava para orar, não. Normalmente, Lutero tinha uma agenda de oração antes de começar as atividades. Mas Lutero, então, quando ponderava e pensava que tinha muito trabalho, ele dizia: muito trabalho, tentação maior de eu não fazer tudo, de eu ser relapso, das coisas não darem certo. Então, é necessário eu acordar antes para orar mais, para que eu dê conta de todo o trabalho que eu tenho que fazer.
Vocês entenderam? Deu para entender? Quando ele tinha mais trabalho, ele se via na obrigação de orar mais. Quer dizer, quanto mais eu tenho que trabalhar, mais preciso de Deus para me dirigir, para me conduzir às atitudes que tenho que fazer. Permita-me te perguntar, meu amado e minha amada, com tal frequência, você tem dormido tarde por estar meditando nas coisas de Deus? Isso é interessante. E eu fui desafiado nessa própria pergunta para mim. Porque normalmente eu durmo tarde. Aí a pergunta bateu de frente em mim, o pastor, não foi nem em você. E eu me questionei, disse, espera aí, realmente eu tenho dormido tarde, normalmente eu durmo. Mas quantas vezes eu tenho dormido tarde porque eu estou meditando nas coisas do Senhor? Não é? Eu sei, como humano que sou, às vezes eu durmo tarde, porque vibro com a vitória da Argentina. Né? Que não é um pecado, não estou dizendo que é um pecado fazer isso. Mas eu preciso também dormir tarde, porque estou exausto de tanto ler a minha Bíblia, um bom livro, de orar, de realmente estar cansado em cima dos meus livros. Deu para entender? Porque tem tempo para tudo, né? E a pergunta é, com qual frequência você tem dormido um pouco mais tarde, porque tem se apercebido que você tem lido mais sua Bíblia, lido mais um bom livro, orado mais, conversado mais sobre as coisas de Deus. E semelhantemente, meu amado e minha amada, com qual frequência também você tem levantado mais cedo do que o habitual, porque você está desejoso de passar um tempo a mais meditando nas coisas de Deus. Entende? Às vezes é necessário a gente dormir um pouco tarde, meditando, e também às vezes acordar mais cedo para meditar. Para que você esteja refrigerado, renovado, animado para encarar o dia de atividade que você tem. Com qual frequência você tem acordado cedo para orar? Percebe? Para ler sua Bíblia, para estar ali em Deus, irmãos. E dizendo, primeiro preciso orar, depois eu faço. Obrigações sim, mas a prioridade é oração primeiro, realizar atividades depois. Percebe, irmãos? Já alguém botava no muro, né, aqui na cidade, uma frase bem interessante. Aí dizia assim, não ter tempo para Deus é estar perdendo tempo. A frase é verdadeira. Quem colocou nem tanto, mas a frase é. Entendeu? Como toda palavra, como toda verdade é verdade de Deus, não é? Não interessa de onde ela veio. Então, meus queridos, se nós queremos viver vida maiúscula, se nós queremos viver vida repleta da presença de Deus, vida guiada pelas coisas do alto, é indispensável que tenhamos uma rica vida de oração, irmão. Você não pode querer ser alguém fortalecido, alguém que realmente está firme, e alguém que luta, que batalha, que ganha vitórias contra o pecado se você abdicar da oração. Não vai. Spurgeon disse o seguinte, se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se você for fraco na comunhão com Deus, espere fraqueza em tudo. Você vai ser um crente, no assopro da tentação já está vacilando. Percebe? Quando Deus deseja fazer uma grande obra, Ele primeiro coloca o povo dele para orar. Spurgeon disse. Então, o meu anseio é que Deus faça uma grande obra em nossa igreja, irmãos. É que mais pessoas cheguem. É que essa cena de hoje de pessoas tornando-se membros se repita, avance. É que de fato tenhamos problemas que sejam problemas saudáveis. O que é um problema saudável? Pastor, não tem mais espaço aqui. Isso é um problema, mas ele é saudável. Percebe? Porque o fato de não ter espaço gerou um problema, porque a gente tem que resolver, mas ele é saudável. E eu finalizo dizendo, irmãos, por conta do horário, a prática da oração traz autoridade para que o serviço seja feito com excelência e poder.
O verso 39 diz: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Havia autoridade em Jesus. Então, o serviço pode ser bem feito, organizado e vistoso. Por quê? Porque essas coisas, elas são ensináveis, a gente aprende. Ou seja, nós aprendemos. Um pastor aprende a pregar. Um irmão aprende a cantar. Você pode aprender a fazer determinada tarefa. Então você pode aprender e você faz. E pode fazer algo de fato bem feito, organizado, vistoso, bonito. Mas quando não está imbuído de uma vida de oração, tudo aquilo é feito. Mas o efeito que ele produz é mínimo. Sabe? O alvo atingido não é aquilo que você de fato quer. Entende? Mesmo sendo um serviço excelente, se faltar a oração, fica sem entusiasmo e os resultados quase sempre serão mínimos. Entendeu, irmãos? Então nós precisamos fazer com excelência, mas imbuído de fato de uma vida de oração. Dificilmente o objetivo será alcançado se nós não estivermos, de fato, comprometidos com a prática da oração. Então precisamos estar atentos. Por quê? Porque existem muitos estudiosos, muitos mestres da lei, homens que se colocavam diante do povo de Deus e se colocam ainda hoje para ensinar. Porém, quando as pessoas começam a escutar as palavras, elas acham bonito. Elas de fato se encantam, mas não há transformação, porque não há impacto, porque não há ali ação do Espírito Santo. Entende? E Jesus era totalmente o oposto. Eu finalizo dizendo, vejam, irmãos, o verso 21 e 22 desse mesmo capítulo. Diz assim: depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui está o segredo, irmãos. É necessário a gente ensinar, mas quando a gente ensina, movido por uma vida de oração, as pessoas elas perceberão que você ensina como alguém que tem autoridade. Percebe? Você não é só um professor que está transferindo conhecimento. Você transfere o seu conhecimento, mas o seu conhecimento vai com a ação do Espírito Santo que transforma aquele que está recebendo o conhecimento. Percebe? Você ensina como alguém que tem autoridade. Então, eu finalizo apenas conclamando eu e você, nós, a igreja, para que possamos assim, irmãos, repito o que eu disse no início, continuar orando os cristãos. Recomeçar aqueles que pararam. E começar aqueles que ainda nem estavam fazendo isso. Em alguma área você se encaixa. Se você já está orando, continue. Não vacile. Se você parou, bombeou um pouquinho, retorne, ative. Se você está dizendo, pastor, eu quero começar, comece. Comece. Comece dizendo assim. Eu vou pregar depois sobre, especificamente, como a gente aprende a orar. Mas comece dizendo, Jesus, ensina-me a orar. Pronto, você já está orando. Senhor, eu quero aprender a orar. Já está orando. Senhor, eu quero falar contigo. Eu quero, de fato, ter uma vida conectada contigo. Já está orando. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por esta palavra. Que ela nos alcance, que ela gere em nós um desejo, uma vontade de orarmos, de termos uma vida maiúscula, termos uma vida, Senhor, repleta de Ti. Ó Deus, que quando voltarmos aqui às atividades de oração na igreja, que haja em nossos corações a disponibilidade de mesmo depois de um dia, Senhor, de atividade, de um dia cheio, de um dia onde a gente já tinha orado pela manhã, mas que tenhamos o desejo de vir para orar coletivamente, Senhor, uns com os outros, para a glória do Teu nome. Prepara-nos, ó Deus, para a volta. Não marcamos o dia ainda, Senhor, queremos primeiro nos preparar. Que possamos, em nome de Jesus, ó Deus, voltar avivados em nome de Jesus.
Porém, ó Pai, no domingo já é certo, se o Senhor assim permitir, já marcamos. Teremos a escola dominical, teremos o culto à noite e pedimos para que o Senhor nos traga pela manhã e à noite, com muita alegria no coração. Em nome de Jesus. Amém.